Os países nórdicos estão consistentemente no topo do índice global de felicidade. Não surpreende, dado o alto padrão de vida, ótimo sistema de saúde, educação e forte rede de proteção social. Tudo isso parece realmente incrível, não posso negar. Há um lado menos positivo sobre o qual pouco se fala. Já viajei por todos os países nórdicos, menos as Ilhas Faroe, que tem população muito pequena. Já notei várias vezes como é difícil fazer amigos nos países nórdicos e como você pode se sentir sozinha ao se mudar para cá. Mas há um país que se destaca nessa lista. Na Suécia, só 33% dos estrangeiros entrevistados disseram ter feito um amigo sueco próximo. Ao serem questionados, a segunda resposta mais comum foi que leva 1 ano ou mais para se conectar com suecos. A maioria dos estrangeiros diz não ter feito amigos, o que faz sentido. Os suecos são notoriamente reservados e pode ser incrivelmente difícil quebrar essa barreira. Como alguém que pesquisou a Escandinávia por anos para escrever Sexo Antes do Café, eu já sabia, antes mesmo de chegar à Suécia e conversar com as pessoas, que os motivos iam muito além disso. E eu vou explicar todos esses motivos, então fique ligada. Primeiro, fiquei curiosa, como os suecos veem seu círculo social? Eles têm dificuldade para fazer amigos e se sentem sozinhos? Fui a Estocolmo, a capital reservada, e a Gotemburgo, sua versão mais amigável, para descobrir isso. Você acha que a Suécia é um lugar difícil para fazer amigos? Sim. Ao conversar com as pessoas, elas são legais, mas costumam permanecer em seus próprios grupos. Quantos amigos suecos você tem? Dois. Você já... Teve dificuldade em fazer amigos aqui? Ainda não. É tão difícil. E eu não sei, sou bastante extrovertida. Costumo me dar bem com a maioria das pessoas. Nós já... Há 13 anos... Eu tenho mais, sim, 3 pessoas. É difícil gostar assim. Começou a ficar mais difícil, encontrar novos amigos e tal. Eu ainda tenho meu grupo principal de amigos. Não é muito comum eu fazer novos amigos ou conversar com estranhos. Você tem muitos amigos aqui que são suecos? Tenho, mas as pessoas ainda são amigas dos amigos de infância, então é quase como se fosse uma trapaça, sabe? Porque eu também ainda tenho os meus. Não. Acho que você definitivamente pode fazer amigos na Suécia, mas acho que os suecos são tímidos, eles são um pouco fechados. E muita gente já tem seu círculo fixo de amizades, sabe? Da faculdade ou até de antes disso. Eles não costumam fazer amigos, conheci esse cara no metrô ou academia. Digamos, você e seus amigos. Alguns de vocês são muito, muito diferentes, mas vocês ainda... Gostam. Essas são minhas melhores amigas. E eu acho que você nunca pensou. Será que elas não deveriam ser eu suas amigas? Mas eu acho que você nunca... Considerou. Ainda devo considerar elas minhas melhores amigas? Nossos valores ainda batem? Bom ponto. Hobbies e afins. Mas porque vocês têm tanta história em comum, nenhuma de vocês se importa. Para mim, é muito comum na Suécia ver adultos já crescidos que ainda andam com as pessoas com quem estudaram no ensino médio. Sim, é legal. Eu ainda ando com um amigo influente. Você acha que as pessoas não querem novos amigos ou só ficam nervosas ao falar com desconhecidos? Elas... Com certeza precisam de amigos. Acho que a Suécia é o país mais solitário do mundo. Alguns estudos mostram que isso era necessário. Pessoas. Você, pessoalmente, essa é uma pergunta triste, mas você sente que se sente sozinha ou conhece muitas pessoas que se sentem assim? Eu? Sim, às vezes. Acho que isso é por causa da forma como a sociedade é construída. Acho que todos se sentem sozinhos às vezes. Às vezes parecemos felizes, mas eu não. Acho que somos felizes, Estou ficando mais feliz. Já lutei muito com problemas de saúde mental no passado. Na Suécia é tabu falar disso. Como se eu não pudesse me sentir sozinha. É sim. Acho que todo mundo quer esconder isso. É como se fosse o maior segredo de todos, mas todo mundo sente. Eu não me sinto sozinho no momento, tenho que dizer. Acho que talvez eu tenha um pouco de medo de me sentir solitário quando for mais velho. Meus pais têm pouco envolvimento social, mas não se sentem solitários. Acho que eles estão bastante satisfeitos com a situação deles. Mas eu tenho medo de me sentir solitário. Não me sinto sozinha, mas queria mais senso de comunidade, até com meus amigos, embora seja muito feliz com eles. Ainda parece que somos pequenas ilhas separadas.
Acho que esse é o individualismo que está realmente se estabelecendo, que é quando você pensa primeiro na sua própria agenda e depois vê se consegue encaixar a pessoa na sua agenda. Acho que a Suécia tem o maior número proporcional de casos de depressão no mundo. Acho que temos tudo muito fácil em segurança e não sabemos o que é felicidade. Só trabalhamos e ficamos presos na rotina. Essas são as duas principais razões que tornam a Suécia um lugar difícil para fazer amigos. A Suécia está em 71 no seu índice de individualismo. Aqui, dá-se uma enorme importância em ser autônomo e independente. Nos anos 70, os suecos criaram o modelo sueco ou nórdico, que permitiu uma sociedade onde ninguém era obrigado a ficar em um relacionamento por questões econômicas. As crianças agora não precisavam depender dos pais. As mulheres não precisavam ficar com seus maridos e os idosos não precisavam morar com seus filhos. O que surgiu foi a mentalidade sueca de independência. Não dependa de mim e eu não dependo de você. Embora isso seja ótimo na teoria, essa mentalidade sueca realmente dificulta a capacidade das pessoas de se conectarem umas com as outras. E é por isso que a analogia das ilhas que você acabou de ouvir realmente fez sentido para mim, pessoalmente, porque simplesmente fez todo o sentido. Pode soar estranho para quem é de fora, mas na Suécia e na Escandinávia, amizades costumam se formar no ensino médio. Se você tem 18 anos e ainda não fez amigos lá, pode ter dificuldades. Suecos geralmente preferem conhecer alguém para a sua vida inteira. Então, mesmo que você mude como pessoa, seus interesses mudem. E você, literalmente, não tenha nada em comum com o Jonas da sexta série. Você continua saindo com ele por hábito, pois é mais confortável. E suecos geralmente preferem a zona de conforto. Mesmo com amigos próximos, as amizades suecas podem parecer diferentes para quem observa de fora. A forma como a gente sai junto não é tão espontânea. É como se todo mundo agisse como se tivesse 3 filhos em casa e uma vida super importante. Se for depois do trabalho, o trabalho termina às 6. Não, às 4, desculpa. Depois das 4, você sofre no mundo. Você vê amigos, janta, toma um drink. Como usa esse tempo? Não entendo por que as pessoas gastam dinheiro ficando em casa, recarregando, mas fazem isso todo dia. Muita gente acaba ficando na sua, quieta. A princípio parece que as pessoas são rudes, ignorantes, arrogantes ou antissociais. Os suecos gostam do seu espaço. Sim, quando você vem a um parque como esse, você não vai sentar muito perto de ninguém, vai ficar com o seu próprio grupo e não vai ficar muito perto das outras pessoas. E se você fizer isso, parece algo muito americano. Quando dizem que vão te encontrar, mas precisam ir para casa cedo, você só tem um tempinho para passar com eles. Tipo, sabe, eu prefiro simplesmente não. Você não tem, desde pequena, esse costume de sair casualmente, de forma espontânea, com um grupo grande de pessoas. A maioria provavelmente não faz isso ao crescer. Aí vira um ciclo ruim, porque se você não faz isso, fica estranho. E se você fica estranha, não quer fazer. E você fica presa assim. Voltei agora para Estocolmo, onde morei após viver nos Estados Unidos. Eu acho que as pessoas nos Estados Unidos são muito melhores em garantir que as pessoas que você conhece realmente se tornem amigas, tipo, convidando para ir à sua casa, fazendo coisas fora das atividades onde você as conhece. Falando em espaço, até mesmo uma capital como Estocolmo tem muito disso. Eu desci do metrô em uma área considerada bem central da cidade e me vi em uma floresta. Olhem atrás de mim, gente. Centro de Estocolmo, pessoal. Aqui estão outros motivos pelos quais os suecos podem ser difíceis de conhecer. Se você conhece a teoria das pizzas versus coco, os suecos são o típico coco. Quebrar essa casca pode ser muito frustrante. Pode demorar anos para se aproximar de alguém, mas, quando consegue, você ganha um amigo para sempre. O processo, porém, é frustrante. Já os americanos são como uma praia comum, muito acessíveis externamente. Bem, tem um caroço no centro disso. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Agora, eu realmente queria compartilhar o próximo com você, porque acho que é absolutamente inovador. Não posso levar o crédito, não fui eu que inventei, mas aqui está. Chama-se Teoria da Polidez Negativa versus Positiva. Na América do Norte, América Latina e outras regiões, praticamos a chamada polidez positiva. Se vemos alguém completamente sozinho em uma festa, podemos nos aproximar e dizer: "Oi, parece que você não está se divertindo muito. Quer se juntar ao nosso grupo?" Se você vê alguém com dificuldade com sacolas, é educado perguntar: "Oi, quer ajuda com isso?" Ser educada é aproximar, apoiar e se conectar de forma amigável. Agora, na Escandinávia,
ser educada significa outra coisa. Aqui é educado não incomodar. É educado não interferir e deixar as pessoas em paz. Eu diria que somos muito autoconscientes. Refletimos bastante sobre o nosso comportamento com os outros. Acho que isso é essencial. Temos medo de nos soltar. Os suecos aí são bem menos confrontativos, ou se são, preferem conversas equilibradas, calmas e ponderadas, sem emoções e tudo bem regulado. E é muito mais saudável, é muito mais civilizado. Eu gosto disso, mas também exigiu uma grande adaptação. Passei 20 anos nesse ambiente de trabalho e são só conversas bem superficiais acontecendo, sabe? Sobre atividades depois do trabalho ou sobre o fim de semana. E aí não tem nenhuma profundidade nisso. No momento em que você tenta ir além, às vezes há uma receptividade ou então surge um medo e a pessoa se afasta, mas isso é totalmente normal. Existe um desconforto com a confrontação e ser direto. Como quando você percebe que alguém está causando confusão, as pessoas ficam, sabe, fazendo caretas e você pode realmente vê-la se afastando fisicamente, de verdade. Você não deveria estar fazendo isso, você não deveria estar dizendo isso. Eu vejo. Bem barulhenta e emotiva, né? Essa é a questão toda, não é assim, isso é simplesmente loucura. Emocional, você é louca, essa é a... Equivalência, depende da emoção. Mas se você simplesmente, se suas emoções estão à flor da pele e você age de acordo com cada emoção, isso seria loucura. Os americanos são barulhentos e, os sul-europeus são dramáticos e, os britânicos são um pouco mais quietos, mas com certeza. Não, em casa não somos assim. Lá você pode ser mais expressiva e apaixonada pelas coisas. E, de novo, falando por cima de você, você dizia, você me interrompeu, muito calmamente. Você realmente acabou de me interromper ali e eu fico ai meu Deus, me desculpa mesmo. Mas será que... Fui eu, nós estávamos viajando pela América no verão passado. E era muito assim, quando as pessoas estavam conversando, alguém te interrompia com uma história meio relacionada e outra pessoa falava de uma história completamente diferente. Aí você nem consegue acompanhar a conversa. Eu realmente não sabia, desculpa, eu deixei isso escapar. Não, acho que eu nem percebi tanta a interrupção. Eu achava engraçado porque voltávamos pra correria à noite e você dizia todo mundo interrompe todo mundo, nem era o mesmo assunto. Elas simplesmente começavam a falar de algo completamente diferente por cima. E eu ficava Também vai ficando cada vez mais alto enquanto eles falam. Parece que todo mundo precisa falar mais alto que o outro. Crescendo, acho que as pessoas ficam tão preocupadas com o que os outros pensam delas. Por isso elas começam a se fechar. Se você se expõe demais, será mais julgada. Agindo como os outros, talvez não haja nada a julgar. Enquanto isso te controla, por que ligar para o que seus pais e avós acham? Eles são bobos. E aqui é assim, talvez você devesse mudar as roupas que usa para que os filhos deles não queiram você, ou talvez você devesse mudar isso ou aquilo. Então, se conforme ao que a sociedade está fazendo. E esse é um sentimento. É um tipo de pessoa bem claro. Não muito barulhento, não muito colorido. Vai se danar. Quero dizer, você vê no verão que as pessoas estão se vestindo assim, mas antes não faziam isso. Como você é percebido é muito importante em termos de aceitabilidade social e aceitabilidade geral. Mas isso cria uma cultura onde todo mundo na superfície se comporta bem, mas também há muitas emoções reprimidas acontecendo. No Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, há a chamada Síndrome do Alto do Campo de Papoulas. Na Holanda, dizem do normal, ou seja normal. Ser normal já é loucura suficiente. A versão escandinava disso é janteloven, ou a lei de Jante, que significa que você não deve pensar que é mais especial do que qualquer outra pessoa. Não pense que você é melhor do que ninguém. Seja como todo mundo. Apesar de muitos jovens suecos discordarem e afirmarem que a lei de Jante já não influencia mais as pessoas. E eu concordo com isso. As coisas definitivamente estão mudando. Mas eu acho que a lei de Jante ainda descreve muito bem a mentalidade sueca. Existem muitos vídeos sobre os suecos olhando pelo olho mágico para ver se tem um vizinho esperando o elevador. Existem tantas piadas sobre os suecos não quererem interagir com estranhos. E eu acho isso hilariamente verdadeiro. Uma conversa agradável com um estranho na América do Norte pode ser muito desconfortável para suecos. Eles simplesmente não fazem isso por medo de perder a compostura, se destacar, ser julgados ou parecer estranhos ao falar com desconhecidos. Ninguém quer ser essa pessoa. Por isso,
decidi ver como os suecos reagiriam a algo que nós, norte-americanos, vivemos e respiramos. E esse é o amor de todos. Conversa fiada. Isso é algo muito comum no Canadá. Eu entro no elevador com alguém e digo algo como: "Ah, eu gostei muito da sua camisa." Qual é a sua reação interna a isso? Eu fico feliz. Sim, responder pode ser um pouco difícil porque você tem que dizer algo legal para a pessoa. Mas a sua camisa? Exatamente, é. Nós não estamos acostumadas a falar com estranhos, então a gente meio que não sabe o que dizer. Não, eu adoro. Fico muito feliz. Sempre digo que devia fazer isso, mas não faço. Acho isso, pensando em uma palavra sueca, friblet, algo agradável. Também pode ser estranho, especialmente se eu percebo que, essa pessoa só quer sair daqui, eu sei. E se eu mesma sinto que, estamos realmente conversando só porque precisamos conversar e não parece genuíno, então eu posso me sentir desconfortável e eu não gosto disso. Eu tenho tantos amigos e também comigo mesma. Se eu for para outro país, se eu morar no exterior, então eu vou começar a agir de uma maneira diferente. Quando eu voltar, seguirei as normas daqui. Por quê? Eu acho que é o conforto e o risco de ser percebida como mais estranha, mesmo que eu tenha acabado de dizer que não é estranho. Sentada ao lado de um desconhecido na Suécia, sinto como se houvesse uma parede entre nós, até no ônibus. Mesmo se eu estiver, encostando em alguém no ônibus. Não sentimos necessidade de conversar com desconhecidos, mas quando acontece, é normal. Nós somos como todo mundo. Só não temos os gatilhos naturais para conversas triviais, como você diz. Talvez, de certa forma, sejamos até melhores em fazer amigos porque pulamos muita conversa fiada. A gente costuma ir direto para assuntos profundos, o que faz você criar ainda mais laços com as pessoas. Expressar emoções e confrontar é algo extremamente desconfortável para os suecos, e alguns podem considerar isso totalmente inaceitável. Uma teóloga sueca relatou que, nos anos 80, mulheres em trabalho de parto nas maternidades da Suécia gemiam pouco e depois perguntavam nervosas: "Fiz muito barulho?" Se descobrissem que não fizeram barulho, se sentiam muito melhor em relação a esse processo natural, bastante doloroso, no qual gritar faz parte do pacote. E isso, é claro, faz parte do motivo pelo qual os suecos adoram beber. Sair para festejar com suecos pode dar a impressão de ter feito muitos amigos, mas é frustrante esperar por uma mensagem no dia seguinte que nunca vem. Lembre-se de que os suecos tendem a prometer demais quando bebem. Nesse momento do vídeo, você pode estar se perguntando: por que cliquei aqui? Tudo o que faz é listar os motivos pelos quais é tão difícil fazer amigos aqui. Eu nunca vou fazer um amigo na Suécia. Embora eu não possa afirmar se isso é verdade, posso dizer: a atitude faz muita diferença, especialmente na conexão. A Suécia pode ser um lugar mais difícil para fazer amigos, mas não é impossível. Um pouco incomum, as pessoas talvez estejam sempre sorrindo aqui, mas é difícil se aproximar delas. Parece um sorriso meio falso, como se o rosto sorrisse, mas nem sempre estão prontos para um contato mais amigável. Quando você consegue entrar em algum grupo, aí você começa a perceber essa diferença. Eles começam a te tratar como um dos deles, mas justamente superar essa barreira é o mais difícil. Leva tempo e muito esforço para conquistar a simpatia e a confiança deles. Não é uma pressão muito grande. A chave para viver na Suécia e desenvolver uma rede de amigos é entrar na rede e depois ser apresentado quando você já estiver dentro dela. Porque, caso contrário, é realmente difícil entrar na rede. Mas uma vez que você foi apresentado, as coisas ficam muito fáceis porque você é convidado para lugares, as pessoas passam a te conhecer e você é amigo daquela pessoa, o que automaticamente faz com que assumam que você é confiável. Convide-os para alguma coisa, porque eles vão ficar pensando talvez seja estranho se eu convidar alguém, então acabam não te convidando. Mas na verdade, eles querem que você esteja lá. Então, se você quer ser amiga deles, você precisa tomar a iniciativa. Acho que essa é uma boa. Odeia eles? Álcool? Talvez. Tão bom. Pode ser isso. Uma garota com quem fiquei muito próxima no meu ano no exterior. Só nos tornamos boas amigas porque percebi que, você tem que deixá-las bêbadas e quando estão bêbadas, elas acabam se comprometendo a sair e fazer skate o dia todo ou qualquer outra coisa que nunca concordariam em fazer comigo sóbrias. Essa garota disse: "Você precisa me visitar depois do Natal, na minha cidade no norte." E eu pensei, ela não está falando sério.
Ela não percebe que eu disse, sim, posso ser a única pessoa social, já falamos disso. Falei, me manda mensagem agora ou vou esquecer. Então ela mandou no Facebook. Na manhã seguinte respondi que adoraria ir e ficar com ela, mas ela reagiu dizendo, não, o que foi que eu fiz? Mas eu tinha que seguir com isso. E então nos tornamos melhores amigas. E foi maravilhoso. Ela é incrível e ainda somos amigas. Eu me senti muito desconfortável fazendo isso, mas eu pensei, isso não vai acontecer. É agora ou nunca. Sim, eu vou me acostumar, ficando longe. Uma coisa que percebi é que os suecos realmente respondem muito bem a ser genuíno e ser você mesmo. E o que quero dizer com isso é estar um pouco mais disposto a mostrar suas emoções, porque eles podem sentir falta disso, já que não é algo realmente aceito socialmente dentro da própria cultura deles. Percebi que nos círculos deles, quanto mais extrovertida sou, mais isso afeta o ambiente. Agora penso que talvez as pessoas não sejam tão reservadas. Elas só precisam de permissão. Pra meio que Quando você chegar ao ponto de ser amiga de uma sueca, tente não levar para o lado pessoal quando ela não te convidar para sair com o outro grupo de amigas dela. Elas também costumam separar as amigas em grupos, como o de hobbies. Elas podem ter outro grupo de atividades. Pode haver o grupo de estudos e pode haver o grupo do trabalho. E todos esses são mantidos separados. Isso é algo importante de saber quando você está tentando fazer amizades e se perguntando por que não foi convidada para algo que a Joana foi, por que fui excluída disso. E é por isso. Eu vim para a Suécia em junho, perto do Midsommar, quando o clima estava no auge. As pessoas estavam curtindo as férias de verão e estava quente. Gente, fazia 30 graus, não estou nem brincando. Foi a semana mais quente que vivi na Europa em 2 meses. Isso tornou incrivelmente fácil não só conversar com as pessoas nos parques, mas também me aproximar delas. Porque, claro, eu estava falando com as suecas do verão e não as do inverno. Depois assisti a um vídeo de outra garota indo para a Suécia e ela teve muita dificuldade para conversar com os suecos porque foi no inverno. Agora, eu não tive essa experiência. Achei que abordar as pessoas na Suécia era a coisa mais fácil do mundo. Não estou brincando. Em certo momento, eu estava em Estocolmo e Gotemburgo completamente sozinha, andando pelos parques, abordando as pessoas e pedindo para fazer uma entrevista. E 98% das pessoas disseram sim. Isso me deu tanta confiança. Eu literalmente me sentia invencível. Uma confiança que depois foi destruída quando fui para a Estônia e percebi que não era bem assim em outras partes do mundo. Se as suecas estavam animadas porque era verão, se estavam ansiosas para se conectar, ou talvez algumas se sentissem solitárias e precisassem dessa conexão com uma desconhecida, eu não sei. O que eu sei é que as pessoas foram muito receptivas e isso foi uma sensação incrível. Obrigada, Suécia. O que me ajudou foi entender a mentalidade sueca. Eu abordava de forma amigável, mas casual, mostrava interesse genuíno sem forçar. E a chave aqui é a frase exagerar. Agora, lembre-se, não há nada pior para a mentalidade sueca do que exagerar, seja na energia, nos elogios em excesso, fazendo milhões de perguntas ou sendo simplesmente demais. Elas rotulariam isso como falso, não genuíno, não real. Então, se você está interessada em conversar com alguém, lembre-se de manter o interesse casual, relaxado, não vá com muita sede ao pote, porque isso só vai assustar a pessoa. E se eu fosse rejeitada, não levava para o lado pessoal, porque entendia a mentalidade sueca. A rejeição não dizia nada sobre mim, era mais sobre a pessoa que não queria se envolver, e tudo bem. Claro, eu não morava na Suécia, então meu conselho vem de alguém que ficou lá só 10 dias. Se você mora lá, a situação vai ser diferente e potencialmente muito mais frustrante. Mas, curiosamente, na minha última entrevista em Gotemburgo, fiquei um pouco nervosa para abordar um grupo de rapazes que estavam conversando. Você já os viu neste vídeo. Eu estava realmente nervosa com a possibilidade de ser rejeitada, mas acabei indo mesmo assim, abordei eles e, curiosamente, tivemos uma conversa maravilhosa e depois me convidaram para uma sessão de acroyoga no parque, que eu fui. E achei que foi um final maravilhoso para minha viagem à Suécia. Em vez de temer a rejeição e pensar o que vão pensar de mim, no estilo sueco, eu simplesmente fui com meu interesse genuíno, querendo conhecer um novo grupo de pessoas. E no final,
acabamos nos conectando e ainda mantenho contato com alguns deles. Meu único conselho é: não venha no inverno.